Bom dia. Eu não sei porque Emanuel estava lá fora quando eu cheguei, fazendo assim. Desculpe. Mister, Romanos 6, por favor. Romanos capítulo 6. E muito bom dia. Dia fresquinho. Eu tinha que levantar 4h40, alguma coisa assim, só para ver essa chuva chique demais. Que maravilha, né? Meado de maio. É verdade que essa semana estão falando em 10 graus, 5 graus? 4! Que coisa. Mas então, fazer o quê? Caldo de feijão, caldo de mandioca, caldo de tudo, né? Vaca atolada, feijoada, concorda? É Minas, uai. Comida de Minas foi feita para maio, junho, julho. Não foi? Não para janeiro. Muito quente. Mas então, Romanos capítulo 6, vamos ler de 1 a 14. Lembrando, de capítulo 6 trata de quê? Ou justificado, ou salvo, ou perdoado, seja 90% aqui, e seu relacionamento com quem? O quê? A natureza pecaminosa. Capítulo 7, o justo, justificado e seu relacionamento com a lei. Capítulo 8, o salvo e seu relacionamento com o Espírito. 6, 7, 8 é para nós que podemos dizer, eu estou sendo salvo, eu quero ser salvo do poder, domínio, estrago dessa natureza, do pecado. O pecado é sempre a natureza, não é? Sempre a natureza. Não adianta. Eu já falei aqui, eu creio que foi aqui, religião fala, não, o que Deus quer é que nós sejamos laranjeiras e produzamos laranja. Mas nós, em nossas vidas, somos limeiras e produzimos limões. Então, o que a religião faz? Tira todos os limões da árvore, do pé, e cola laranjas. Esse é o poder que a religião tem. Mudar a cara, mudar a aparência, mudar a casca, mudar a superfície, não é? Mas daqui um pouco a laranja vai cair e vai produzir o quê? Limão. Por quê? Você não pode mudar a genética. Você não pode mudar a natureza. Você não pode mudar a natureza de limão para laranjeira. Concorda? Mas em termos de santificação, você já está lá na frente. O que as igrejas fazem? A adventista vai te ensinar como deixar de fumar. E tal igreja tem uma especialidade de não tomar café, de não... Entende? E outra, eles só mexem com casca superficial, só sintoma, só por fora. Nós vamos ver aqui, Deus em Cristo trata, o quê? A raiz. Uma nova genética, uma nova natureza. Ele não fica tentando regenerar, mexer, melhorar a natureza velha. Não há esperança para essa natureza. A esperança está na nova natureza, está no Espírito, não é? Está numa nova posição. Então, ele trata a raiz. E nós, para ter vitória em nossas vidas sobre o pecado, nós vamos ter que aprender, operar, tratar, cuidar, aproveitar e apropriar as provisões que temos já
em Romanos 6, 7 e 8. Ele trata a raiz e de dentro para fora ele produz fruto do Espírito. E a capacidade de não produz as obras da carne, negativo, positivo. Que diríamos, pois? Pergunta não dele, mas dos críticos, antagonistas, judaizantes, inimigos da graça, da justificação pela fé, não baseado em mérito, justificação permanente, uma nova posição em Cristo, uma solução judicial. Essa é a pergunta de outros acusando ele de pregar que você pode ser salvo e depois fica à vontade, sem problema. Ok? E contra essas acusações, ele relata que pessoas justificadas pela fé não podem viver assim, não pensam assim, não querem viver assim, detestem o pecado, detestem, né? Detestar, não é? O verbo, detestam o pecado, detestam a natureza, têm novos apetites, novas inclinações, novos interesses, novo amor pela justiça, pela santidade, querem agradar ao Senhor, sofrem com o pecado, sentem o pecado, se responsabilizam pelo pecado, reconhecem o pecado, não é uma maneira de viver, esporadicamente aqui e ali peca, mas não vive praticando, gostando, melhorando, se aprofundando no pecado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, relacionando com essa natureza pecaminosa, como antes, para que seja a graça mais abundante. É isso que eu estou afirmando, é isso que eu estou dizendo em capítulo 5, versículo 20. Absurdo! Jamais, nem pensar. Como? Admirado, Paulo. Como viveremos nós ainda, continuando ainda no pecado? Nós, os que para ele, o pecado, morremos. Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos já, é algo que todos os salvos têm sido, nós fomos batizados em Cristo Jesus. Fomos batizados na sua morte. Qual é o perigo que nós temos quando lemos a Bíblia? E nós lemos um texto e nós encontramos uma palavra como batizo ou batizado. Qual é o perigo? Sempre pensar em o quê? Água? Não. Existem vários batismos, já notamos. O batismo aqui não tem nada a ver com o que aconteceu lá ontem à noite lá no templo, no Planalto. Nada a ver. Não há água assim, H2O. Não há água em Romanos capítulo 6. Essa é simplesmente uma identificação espiritual com Cristo. Uma identificação espiritual com Cristo, que ele chama de batismo. Ou batizados, ou batizar, ou sabe, os derivados. Não tem nada a ver com a água. Todos os salvos fomos batizados, todos nós que somos salvos, fomos batizados em Cristo Jesus e fomos batizados na sua morte. Aqueles 6, até ontem à noite, 8 e 9 horas, na verdade, não foram batizados com água, mas que sendo salvos, todos os 6 já foram batizados com Cristo na sua morte. Quando? Conversão.
em Cristo, conversão. Todos os salvos, mas todos os salvos não são batizados, entendeu? Com água. A água não muda a condição espiritual daqueles rapazes. Não vai fazer viver a vida cristã de forma melhor, com mais força, mais vitória. Não vai. É um passo importante, significativo, um passo fundamental. É um primeiro passo, mas é simbólico, que é importantíssimo. E é um passo de obediência. Uma pessoa sendo salva, não querendo ser batizado mais cedo ou mais tarde com água, tem coisa errada. Pessoa que se diz. Agora, fico feliz com os 6 sendo batizados. Fico batizados. Fico muito contente. Mas somente em termos de oração. Tem 4 jovens meninas no mesmo grupo que tem estudado todas as mesmas verdades, escrituras por anos. Escolha delas, sabe, elas que mandam, mas não têm interesse em ser batizadas, por enquanto, pelo menos. Então, esse tempera um pouquinho minha euforia. Qual é a condição? Vamos orar por elas, não com espírito de crítica. Não é nesse sentido. Ótimas meninas jovens, não estão no mundo, não estão no pecado, não estou dizendo isso. Estou dizendo que eu não sei. Então, vamos orar por esses jovens ilustres, jovens chiques, obedientes, honram seus pais, estão presentes nas reuniões, presentes nos estudos, respeitosas, ótimas, mas vamos orar por ela. Se tiver algum impedimento, desentendimento, problema, falta, conversão, não sei. E não é da minha conta, de certa forma. Mas vamos orar por elas. Bom, vamos voltando aqui. Ok? Como ele diz? Incrédulo, Paulo, nesse sentido. Admirado. Que coisa absurda. Nem pensar. Nem nunca, jamais. Eu ensino, eu creio, eu promovo no primeira pessoa, né? Vocês sabem que até depois de 33 anos neste país, de vez em quando eu encontro um verbo que eu nunca conjuguei na primeira pessoa. Eu. Sempre foi ele, ela, né. Mas de repente, em um certo devido momento, eu tenho que conjugar na primeira pessoa. Eu promovo, ele promove, eles promovem. Entende? Eu tenho que voltar para a estaca zero, lá em Brasília, debaixo da árvore e reaprender. Como aprender? Então, nós também devemos ter essa mesma admiração. Absurdo, nem pensar. Nós também devemos assustar com uma ideia, uma possibilidade desta, que viveremos constantemente, habitualmente, normalmente, tranquilamente, convivendo com essa natureza, como nada tivesse acontecido. Como nós nunca tivéssemos morrido para com o pecado. Como assim? Ou, porventura, ignorais. O que é ignorância? Vocês conhecem essa palavra, né? O que é ignorância? Ignorar é alguma coisa que você tem que saber. Mas você negligencia, você não leva em conta, você não valoriza, concorda? Mas a própria palavra indica algo que você sabe. Ele está dizendo, ignorais que todos nós, e muitos são ignorantes desse fato, ou, tendo lido Romanos 6, passaram
por cima, sem entender a importância, o valor, e nós vamos falar de valores depois, ou porventura, versículo 3, ignorais, e nós estamos nesses 10 versículos onde nós temos que saber, certo? Olha só o versículo 6. 3 diz, ignorais, 6 diz, sabendo isto. Versículo 9, sabedores de quê? Em versículos 1 a 10, nós temos que ler, estudar, meditar, consultar, entender intelectualmente, espiritualmente. Essa é a nossa tarefa. Baseado nesse conhecimento que, sabe, ele vai pedir que nós façamos alguma coisa, né? Vamos lá. Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos, ou em outras palavras, todos nós fomos batizados em Cristo, com Cristo, na pessoa de Cristo, ou como 7 diz, no corpo de Cristo, fomos batizados na sua morte. Fomos identificados com a sua morte. Morremos com Ele. No que diz a respeito de Deus. Ele nos considera mortos ao pecado. Lá na cruz. Fomos, todos nós. Não há a pessoa salva que não é. Fomos, passado, pois sepultados também, juntamente com Ele, na pessoa dele, no corpo dele, com Ele, na morte, pelo batismo, na água, para que, da mesma forma, ou como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim da mesma forma, nós também, como Ele andou numa novidade de vida, nós também devemos, por causa de ser mortos para o pecado, desligados, separados, distanciados, sem relacionamento, sem dívida, sem dever, sem obrigação nenhuma para com essa natureza, nós também devemos andar em novidade de vida. A cruz era uma divisa na vida do Senhor Jesus aqui na terra. Por 33 anos e meio, especialmente começando com seu batismo, seu ministério público, todos os dias ele visava, ele olhava, ele contemplava ir para Jerusalém para morrer, para dar a sua vida, para ser crucificado. Correto? Todos os dias. Deixa eu só ler um versículo. Muito interessante, eu acho. Ok, eu estou lendo, você vai ficar em Romanos 6. Eu estou lendo em Lucas 9, 51. Depois você pode ler. E depois, né? E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Capítulo 9. Cedinho no seu ministério. Ele já estava determinado, resolvido, vou para Jerusalém, entende? Todo dia. Mas depois de ser crucificado, depois de ser sepultado, depois de ressuscitar, domingo para frente, aqui na terra, mais 40 dias que ele ficou aqui na terra, 40, né? Nenhuma vez ele mais olhou para trás, contemplando a cruz, entende? Em termos de, não. O que estava na sua frente era terminar seu ministério, preparar os discípulos, não é? Andar aqui e subir ao céu. Novidade, aquela foi uma novidade de vida. E para nós, salvos, perdoados, justificados, tendo passado por Romanos 1, 2, 3, 4, 5, agora em 6,
Nossa conversão é uma demarcação, é uma separação. Separa toda a nossa existência. Era antes de ser salvo e depois. Depois é só visar, agradar o Senhor, ser santificado, ser separado, ser purificado, ser refinado, não é ser esculpido, não é ser também peneirado, não é? É servir, honrar, glorificar, é novidade, outra vida, outra existência, outro ponto de vista, outros apetites, interesses, alvos, objetivos, totalmente, novidade de vida. É isso que ele está dizendo aqui, em versículo 4. Vamos lembrar, esses jovens, sendo salvos, não vão ter possibilidade de andar em novidade de vida, porque entraram na água. A novidade de vida é por causa da nossa identificação espiritual com Cristo, nós morrendo para com o pecado. 5. Porque se, o se aqui, vocês sabem, não é o se de, será? Não é uma pergunta, dúvida? Não, é já que somos, desde que, deu para entender meu português? Não, já que fomos unidos com Ele, porque Ele está usando o que Ele já falou, ensinando o que Ele já falou, aplicando aqui. Se fomos, então, unidos com Ele, e fomos todos salvos, se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Negativo, semelhança da sua morte, agora na semelhança da sua ressurreição. Tanto é nossa identificação, a intimidade, a proximidade na pessoa, no corpo dele, em Cristo e com Cristo. Todos nós fomos batizados, identificados com ele na sua morte, sepultamento e ressurreição. 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, nele, na pessoa dele, no corpo dele, foi passado, fato, conhecer, saber, foi crucificado com ele, o nosso velho homem. Eu quero confessar alguma coisa. Eu tenho lido muitas e muitas vezes esse capítulo. Eu não vou dizer para você que eu entendo perfeita, 110%, tudo que eu leio aqui. E versículo 6 é um versículo complicado. Versículo 6. Nosso velho homem, ele está falando sobre a nossa natureza pecaminosa? Ou ele está falando sobre o que todos nós éramos em Adão? Não vamos ver base para dizer que nossa natureza pecaminosa foi crucificada, extinta, né? Apagada, não. Então, já pela eliminando coisas, o velho homem aqui é tudo que nós éramos em Adão, foi crucificado com ele. Quer dizer, resultando numa nova posição. Entramos neste mundo em Adão, não entramos. Mas o salvo agora, na pessoa de Cristo, nós temos uma nova posição. Estamos agora não em Adão, nunca mais. Estamos em Cristo. Então, foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. O que é, então, o corpo do pecado? Vamos supor, eu não entendo, eu não sei, então eu fico paralisado e eu não posso tirar proveito dessa passagem porque eu não entendo toda frase, toda colocação. Não. Primeiro, versículo 2. Como viveremos ainda no pecado nós que para ele morremos? Ou, em outras palavras, não em forma de interrogação, em termos de afirmação,
Não é possível nós, salvos, viver ainda no pecado, porque nós morremos com ele, ao pecado. Essa é a sua premissa, essa é a sua afirmação. Nos versículos, até versículo 10, ele vai ilustrar, ele vai raciocinar, ele vai aplicar lógica, ele vai tentar levar a entender esse fato. Nós morremos com Cristo. Somos mortos ao pecado, certo? Eu sei o que ele está querendo conseguir. Eu não posso, pode ser que eu não entendo todas as... Toda frase, eu vou continuar estudando, eu vou continuar aprendendo. É humilhante, é frustrante, mas eu vou aprendendo. Mas eu sei o que ele está querendo conseguir. Versículo 2, morremos com Cristo, e versículo 14. O que ele está querendo provar aqui, nesses versículos 1 a 15, é o quê? O pecado não terá domínio sobre vós. Essa não é uma exortação, essa não é uma pergunta, essa é uma afirmação. O pecado não terá domínio sobre nós. Então, o que ele está querendo dizer aqui, o argumento, o raciocínio, a lógica, o fluxo de ideias, de pensamentos dele, eu sei antes, eu sei depois. Nós morremos com Cristo, somos mortos ao pecado, e pecado não terá domínio. Então, e o corpo do pecado aqui no versículo 6? Complicado, né? De novo, não pode ser a natureza velha. Não temos base para afirmar ou ensinar. Eu creio que ele está simplesmente falando sobre o nosso corpo mesmo. O corpo em que eu habito e em você habita. Não que o corpo em si, importante, não que o corpo seu, meu, em si, é pecaminoso, sabe, mal, alguma coisa... Não. Mas dentro desse corpo meu e desse corpo seu, habita uma natureza pecaminosa. Ela esconde neste esconderijo, nesta fortaleza, e ela sai querendo dominar, querendo mandar, querendo ser o mestre, o Senhor, querendo reinar. Nós vamos ver essa natureza quer usar meus braços, minhas mãos, meus sentimentos, meu intelecto, meu raciocínio, meu espírito, minha alma, minhas paixões diversas. O corpo em si não é pecaminoso, mas é o esconderijo da natureza pecaminosa. Sempre presente, sempre próxima, sempre disposta, sempre insistindo, querendo usar meu corpo. Nós vamos ver como instrumentos ou armas de injustiça ou de pecado. Sobre a cruz, nós sendo crucificados com ele, então, nova natureza, versículo 6, e esse corpo do pecado foi deixado sem poder, sem condições de governar ou de dominar. Anulado seu domínio, anulado. Vai insistir, vai clamar, vai. E vai querer, vai. Pelo restante da nossa vida, nós vamos ver. Mas foi anulado. 6 é complicado. Mas entendo o que ele está querendo dizer, sim. Ou especificamente não. Leia capítulo 6, você depois, se você não concordar, ou você entende uma coisa, a favor. Eu estou aqui para aprender. Versículo 7, vamos em frente. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Usamos domingo passado, sim. O exemplo de um criminoso, uma pessoa condenada, sentenciada à morte, a pena de morte, tendo morrido fisicamente, né? Antes, a pena de morte não vai ser exigida da pessoa porque não tem como, certo? Já morreu, está livre, não vai ter que pagar. E ele está dizendo, em outras palavras, nós
salvos, tendo morrido com Cristo, tendo morrido em Cristo, tendo morrido no corpo de Cristo, nós também estamos livres, justificados, perdoados, não estamos mais devendo. Não estamos mais, usamos a palavra, debaixo da jurisdição, do domínio do pecado. Quem morreu? E nós morremos. Ele acabou de falar, tendo morrido, tendo sido crucificado. Entende? Batizados, identificados com ele na sua morte. Está falando de nós. Quem morreu está justificado. Está perdoado, está livrado ou liberto do pecado. Pecado, natureza. 8. Ora, se já morremos com Cristo, e já morremos com Cristo, certo? Já morremos. Não é se, sei, será. Não. Já que é uma ferramenta que usamos em lógica, em argumento, né? Se esta é a verdade, então podemos prosseguir para... Se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, sabendo, conhecimento, tendo estudado, tendo lido, tendo entendido o que ele está falando até aqui, esforço, tempo, gramática, muitas vezes, sabe, versões, NVI, sabe, várias versões, comentários, mas especialmente lendo 50 vezes, sabe, usando parafrases, sabe, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Não morre mais. Não morre de novo. Não morre outra vez. Tendo morrido. Agora ressuscitado. Não vai contemplar, não vai ter que passar pela morte nenhuma vez mais. A morte já não tem mais domínio sobre ele. A morte não está no seu futuro. E da mesma forma, nós, na pessoa dele, no corpo dele, com ele, juntamente com ele, morte também não está em nosso futuro, está no nosso passado. Morremos ao pecado, sendo mortos ao pecado, tendo morrido ao pecado. O que está em nosso futuro? Novidade de vida. Outra visão, outra vida, outras possibilidades, outros potenciais. Ok? Morte não tem mais domínio sobre ele e também o pecado não vai ter domínio sobre nós. Versículo 10. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez e para sempre, ele morreu para o pecado. Veja só o versículo 10. Cristo morreu para o pecado. Esse não está falando sobre substituição, entendeu? Ele não está falando, morreu pelos nossos pecados, entendeu? Ele está falando de que morte? E pecado aqui é a natureza, não é? O que ele tratou naquela cruz não foi somente substituição, mas nosso pecado. Ele morreu visando, em relação, contemplando, tratando meu pecado. O que ele tratou lá não somente tornou possível minha justificação, mas minha e sua santificação. A morte que ele sofreu lá tem tudo a ver com minha santificação. Ele morreu para o pecado. Visando, não a penalidade aqui, santificação. Ele, uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto ao viver, ele vive depois da ressurreição para Deus. Futuro, novidade de vida. Deu para entender? Versículos 1 a 10? Sabedores, não ignorando.
Sabendo, tem que estudar, tem que ler, esforço, memorizar, meditar, pensar, 4 horas da madrugada. Como assim? Eu tenho morrido, quem morreu está livre, está justificado, está perdoado. Como assim? O velho homem crucificado, o corpo do pecado. Entende? Nós precisamos mexer e confiar no Espírito e pedir a sua orientação para nos guiar em toda a verdade escrita. Ok? Então, esse é o versículos 1 a 10. Nesses versículos, nenhum imperativo, nenhum dever da minha parte, além de estudar, saber, entender, conhecer, compreender, ok? Mas ele está falando o que Deus fez em Cristo ao meu favor, resultando numa nova posição em Cristo, não mais em Adão, e uma nova posição e uma nova natureza. Novidade de vida, podemos entender, muitos entendem que ele está falando sobre uma nova natureza. Não somente o negativo, mas nova natureza. Agora 2, a pessoa tem 2. Antes de Pentecostes, não existia uma pessoa com 2 naturezas. Ele exige uma santidade muito, as exigências, o padrão que ele exige de homem e mulher hoje, debaixo da graça, não é? Não debaixo da lei, nós vamos ver, mas debaixo da graça é muito alto, exige muito. Mas a sua provisão é mais do que suficiente. Ele nunca exigiu mais de pessoas salvas ou sérias ou piedosas, não sei como referir aos santos do Velho Testamento, mas ele nunca exigiu tanto de pessoas piedosas, sérias e santas como ele exige hoje, nunca. Mas ele nunca exigiu tanto porque a pessoa não tinha recursos, a pessoa não tinha nova natureza, não tinha morrido para o pecado, não tinha a pessoa do Espírito, não tinha o Novo Testamento completo, não tinha um corpo de Cristo, uma comunidade onde podemos crescer. Igreja é hospital. Além do mais, é um hospital de pessoas que pecam, que sofrem com esse pecado, sentem esse pecado e querem estão em Romanos 7. Ok, vamos lá. Agora, tendo falado sobre o que temos, quem nós somos, o que Cristo fez, o que todos nós salvos nós temos, nossa posição, mortos ao pecado, ele fez sua parte. Agora, ele vai começar a usar imperativo. Agora é minha vez. Agora é minha responsabilidade. Eu não posso fazer o que ele fez, porque ele fez. E somente ele pode fazer. Agora, não vamos pedir para ele fazer o que ele diz para eu fazer, em versículos 11, 12, 13. Deu para entender meu português? Nós temos problemas em... Não adianta, Senhor, faça-me morrer para o pecado. Por que essa oração é absurda? Baseado em ignorância. Já morri! Ele já fez. Agora, forças, sabedoria, nesses 11, 12, 13, pode orar. Mas eu que tenho condições. O que ele pede aqui, nós temos condições de fazer. E antes de esquecer, se eu pecar, tem tudo a ver com eu não sabendo, não estudando, não memorizando, não meditando, não entendendo intelectualmente e espiritualmente versículos 1 a 10. Tem tudo a ver. A culpa não é do Senhor. Ele fez a sua parte e Paulo fez a sua parte em escrever. O Espírito fez a sua parte em inspirar. Mas, irmãos, nós temos que fazer a nossa parte em ler, meditar, entender
inculcar, embutir, ingerir essas verdades. Colocar no nosso inventário, nosso estoque, sabe? Espiritual, para uso em hora oportuna. Versículo 11. Assim também vós, as pessoas em riba, as pessoas em cima, que têm morrido com Cristo, em Cristo, no corpo de Cristo, ao pecado, que tem uma nova natureza, que não tem uma nova posição, a essas pessoas descritas, todos nós, em 1:10, para essas pessoas ele diz, 11, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Em versículos 1-10 nós vemos o quê? Deus nos considera mortos ao pecado, não é verdade? Leandro, uma coca, uma Guaraná Antártica, uma cafeína, uma cafezinho. Precisamos, sabe o que faltamos em nossos templos às vezes? Uma máquina de café. Né, naquela hora de, né, o gringo vai falando. Aí uma expressão, né? Uma vez eu estava pregando em Juiz de Fora e um senhor brincalhão, e ele, eu conhecia ele, né? Da minha visita lá, e eu falei, ele levantou na reunião. Ele falou, eu falei, mister, você está indo para onde? Ele falou, estou com sono, vou tomar um café. Tinha café lá embaixo, né? Então, eu falei, pode trazer outro para mim? 5 minutinhos depois ele voltou, colocou um cafezinho aqui. Eu nunca esqueci esse senhor, muito chique, cabeça branca. Mas então, em versículos 1-10, nós lemos, nós aprendemos, nós estudamos, nós vimos, ok? Deus, em Cristo, nos considera mortos ao pecado, não é verdade? Mortos ao pecado. Ele me considera. Agora ele está dizendo o quê? Agora é sua vez. Você deve se considerar. Essa palavra, eu não conheço muitas palavras no grego, mas eu conheço essa. E essa palavra é a palavra logizomai. Logizomai. Palavra chique, né? Não é? Vocês estão reconhecendo alguma parte dessa palavra? Logística, lógica. Palavra que nós usamos todo dia. Vem, sabe, derivação. Logizomai. E vem do campo de contabilidade. Contar, computar, calcular, levar uma realidade espiritual em conta. Significa também somar. Por exemplo, você pega seu celular e você vai aqui no calculador. Aí em versículos 1-10, você vai anotando, né? Somando valores espirituais, né? Não números. Mas ele diz, ok, nós morremos com Cristo, ok? Mas na pessoa, entende? E você vai, ok, vai somando mais essa é verdade. Aí você vai somando mais isso e outra, ok, com ele, nosso velho, ok, entende? Vai somando, depois eu cheguei em 2.984. Estou ilustrando. Você faz um cálculo das verdades apresentadas, valores espirituais apresentados em versículo 10. E você soma. E toda hora, todo dia, pelo restante da sua vida, você lembra desse valor. Eu sou morto ao pecado. Deus diz que eu sou. Eu creio que sou. Eu dou graças que sou. Eu não tenho que atender. Eu não tenho que obedecer à minha natureza.
ouvindo ela, sentindo impulsos, sabe, instintos, ideias absurdas, impulsos, não sei o que mais, sugestões malignas, sentindo, sabendo de onde vem da carne, vem da natureza pecaminosa, não vem do Espírito, não vem de Deus. Coisas péssimas, malignas, eu não quero, eu detesto, eu odeio. Eu sou morto ao pecado, eu não tenho que atender. Eu não tenho que sucumbir, eu não tenho que ceder, eu não tenho que me entregar, eu não tenho que fazer a vontade desta carne mais, porque eu acredito, eu sei quem eu sou morto ao pecado. Deu para entender? Considerai-vos mortos ao pecado. Somente você pode considerar Emmanuel por Emmanuel, Warren por Warren, André por André. Entendi, eu não posso fazer para você e o Senhor não pode fazer para você. Entendeu? Tem coisas que Deus não pode fazer. Você entende? É sua resposta, é sua responsabilidade, é minha vez. Então, imperativo, mandamento, baseado no que ele fez e falou, e tudo que Deus tem feito por nós em Cristo, agora é minha vez. E toda vez que vem impulso, vem ideia, vem oportunidade, sugestão do pecado, morto. Distante, separado, divorciado, não tem um relacionamento. Como a mulher cujo marido morreu, ela não tem que fazer arroz para ele, ela não tem que vestir para ele, ela não tem que agradar ele, ela não tem que fazer nada por ele. Terminou. E eu, pensando nessa maldita, malvada, péssima natureza, também eu peço com realidade, com seriedade, com firmeza total, eu sou morto ao pecado. Eu me considero, eu me calculo, eu conto morto ao pecado. Se Deus me considera, quem sou eu para dizer eu não sou morto? E quem sou eu para viver como não tivesse morrido ao pecado? Versículo 11, primeiro imperativo. Considerai-vos mortos para o pecado. Se eu falar com Leandro, vamos supor que ele vai viajar, com Melissa e Alice, vai viajar, e eu falo, Leandro, por minha consideração por você, amor fraternal, eu sei que coisas não são fáceis, eu fiz um Pix agora, na sua conta de R$5.000. Só que você não pode verificar o saldo. Você não pode. Eu estou te falando, baseado no meu caráter, minha pessoa, minha palavra, 5.000 está lá. Se ele viajar e vai gastando, e vai, sabe, camarão frito, sabe, tudo de bom lá na praia, porque ele sabe, confiando em mim, em minha palavra, vai gastando R$5.000. Ele não viu, ele não verificou. Essa se chama considerar-vos. Contar, levar em conta, gastar como tem, ou como tivesse R$5.000, porque tem. Agora, se ele viajar e falar, não, mas eu só tenho 1.500, então, pinchinchando, mas não podemos, porque não temos. Nós devemos tratar pecado. Deus disse, eu fiz você morrer em Cristo. Você está morto ao pecado. Você não tem que honrar, obedecer, ceder, sucumbir, nunca mais. Chega. Exige fé da minha parte. Põe em prática, vive na realidade. Você tem R$5.000, gasta conforme a realidade de quem tem R$5.000, gente. Pare de pinchar. Nós também vamos viver na riqueza que nós temos morrido em Cristo, com Cristo, no corpo de Cristo, para o pecado. Vai ouvir toda, ou não esqueça.
A natureza não foi eliminada, não foi removida, entendeu? Não, ela está lá. Mesmo chato, mesmo de tudo. Quem mudou não é a natureza, eu. Para com, em relação a ela, eu não sou o mesmo. Eu estou morto ao pecado, Paulo diz. Considerai-vos, então, mortos ao pecado, negativo, mas não é só, tem outra parte. Não tem? Esse não é só. Veja só, versículo 11. Mas vivos para o pecado. Santificação, é o que ele diz aqui. Considerai-vos mortos ao pecado. Sim. Mas considerai-vos também vivos para Deus. Nova natureza, nova vida. O Espírito. Em Cristo. Considerai-vos mortos ao pecado. Sim, mas vivos para Deus. Ativos para Deus. Energia, interesse, força, sabe? Provisões que tem que ser apropriadas. Vivos para Deus. Lembra? Negativo, positivo. Não somente mortos para o pecado. Vivos para Deus. Duas realidades totalmente novas. Que ninguém no Velho Testamento tinha. Ninguém tinha condições de dizer no Velho Testamento: eu estou morto ao pecado e vivo para Deus. Não vivo como nós somos vivos. Com os recursos, riquezas, provisões que nós temos. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Em Cristo Jesus. Bom, mais 5? Vamos ou não? Ou já? Fala a verdade. Eu não sou feito de açúcar. Sal mesmo. Vamos lá. Versículo 12. Outro imperativo. E, Leandro, só para deixar claro, eu não depositei 5.000. Então, não se considere possuidor de 5.000. Não conta, computa, calcula sua viagem na base dessa ilustração. E hoje, aquela manteiga, né? Água na boca. Ok. Então, não, versículo 12. Imperativo. Deus não vai fazer por você. O Espírito não vai fazer por você. Emmanuel não vai fazer por você. Você não pode fazer por mim. Ele está falando com cada pessoa salva aqui. Só você pode considerar-se morto ao pecado e só você que pode contar, calcular como vivo para Deus em Cristo Jesus. Mais uma, você não reine. Portanto, o pecado em vosso corpo mortal. De maneira que obedeçais às suas paixões. Se você permitir, se você deixar reinar como rei, reinar como entronizar, se você deixar sua natureza ou pecado, não os pecados, ou pecado, não reine, não deixe, não permita. É sua responsabilidade, minha. E uma coisa muito importante no Novo Testamento, quando você vê uma palavra no imperativo, você tem condições de fazer o que ele pede. Ele não pede o que ele não tem primeiro proporcionado recursos, condições, entendeu? Isso é muito importante. E se ele diz, não reine, não deixe, não permita reinar o pecado em vosso corpo mortal, é porque você pode não deixar, não permitir. Está dando para entender? É realista. Ele não está pedindo para você fazer milagre, fazer uma coisa que ninguém jamais fez. Não, é para que todos os salvos, você, precisamos fazer constantemente.
sentiu impulso, sentiu ideias, sentiu sugestões, sentiu a influência dessa natureza maligna, querendo subir no trono, querendo dominar, querendo reinar como antes. Como antes. A natureza está acostumada em reinar por todos os dias da sua vida antes de ser salvo, reinou e infelizmente muitas pessoas salvas depois de ser salvos. A natureza está no trono reinando, porque não sabem, não têm estudado, não têm, entende? Meditado, não têm entendido. Não reine, imperativo. Portanto, o pecado em vosso corpo mortal é sua responsabilidade. Quer dizer, se eu pecar, por que eu peco? Porque aquele pecado no trânsito, palavrão, porque fulano fez isso, fez aquilo, saiu palavrão. Porque eu soltei palavrão. Eu deixei. Ah, não, mas ele foi terrível, mas ninguém nunca vai mais. Não, para. Mas eu estou cansado, mas eu estou com fome, meus glicéridos estão lá embaixo, sabe? E eu briguei com minha esposa. Para. Afinal de contas, corta. Eu permiti, eu quis, eu deixei, eu entronizei, eu coroei. Em microsegundos, eu não tinha que pecar. Concorda? Não foi necessário. Naquele momento, eu justifiquei, eu raciocinei, eu achei o certo, eu. A carne dominou e eu permiti. Nós precisamos parar de desculpar, justificar, explicar, dançar, fugir. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Isso quer dizer que é privilégio, eu tenho condições, eu tenho direito, eu tenho a bênção de não deixar, de não permitir, de não entronizar, de não coroar, de não montar no trono. Mas eu sou responsável. Quer dizer, nunca mais eu tenho desculpa. E somente temos começado aqui. Quando nós terminarmos esse assunto, você vai ser alegre de um lado, porque não tem que pecar, mas você vai ficar triste, porque toda vez que você peca, eu sou 110% responsável, não há necessidade, não há desculpa, não há justificativa, não há. Eu quis, eu escolhi, está totalmente sobre mim, não posso culpar ninguém e nada. Não reine o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Se eu permitir reinar, se eu coroar, se eu falo com a natureza em microsegundos, senta aqui, seja rei. Você que vai controlar e dominar nessa situação. Eu vou apresentar para você minhas emoções, sabe? Meu sistema, adrenalina e várias coisas. Eu vou apresentar, você que manda. Para seu uso, para sua honra e para sua glória. Aí solta aqueles palavrões. Eu deixei reinar. Eu não somente permiti, eu fui cúmplice total no pecado que eu acabei de cometer. Grandes bênçãos, grandes provisões, maravilhas, mas com privilégio vem responsabilidade. Mas que riqueza. Irmãos, obrigado demais pela atenção.